Jovem Pan News. E aí, pessoal, aqui é o Paulo Matias do 3 em 1. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu. Jovem Pan News. A CN com 42% e saúde com 38%. A popularidade do presidente é maior entre os moradores de pequenas cidades, sobretudo na região sul. Já a maior rejeição é encontrada em cidades grandes, em principal nas regiões sudeste e nordeste. A CNI-Ibope ouviu 2.000 pessoas em 126 municípios entre os dias 5 e 8 de dezembro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. 2020 foi um ano difícil para todos. E mesmo diante das adversidades, permanecemos juntos. Nas ondas do rádio, na tela da televisão, do smartphone e do computador. Juntos, vencemos a desinformação. Isolados, cuidamos de nós e dos outros. Mas o ano que parecia não ter fim, chega ao final. E em 2021, vamos repetir essa fórmula de sucesso. A Jovem Pan e você, juntos por um Brasil melhor. Vamos vencer o vírus, realizar novos e velhos projetos, reunir a família e os amigos. Que 2021 seja o ano das oportunidades, da saúde e da felicidade. Feliz Ano Novo! De novo é Natal, mais um Réveillon. Papai Noel vai me trazer um ano bom. Amigos, canções, não peço demais. Só quero ter saúde, amor e muita paz. Ter sorte, quero ter sorte, acertar sozinho aqui na Loteria Sena. Ser bom jogador, ter sorte no amor. Já tenho até talismã. Comecei bem de manhã, ligando o rádio na Jovem Pan. No ano que vem eu juro que vou mudar. Vou emagrecer e vou parar de fumar. Vou mudar de casa, começar a correr. Vou mudar de emprego para sobreviver. Vou dormir mais cedo e trabalhar de manhã. Só não vou mudar da minha Jovem Pan. No ano que se vai, fiz-me bobagem sim. Fiquei com dó de mim. Mas curti muito o som. Descobri como é bom ouvir a Jovem Jovem Pan me faz sentir, Jovem Pan me faz sentir, Jovem Pan me faz sentir bem. Ano novo é vida nova. Eu vou esquecer as mágoas do passado. Vou gostar de quem gosta de mim. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo.
AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. A definição sobre a idade mínima de 65 anos para... Apostando na força do seu ataque, o São Paulo... Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. 2h09. Uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2020. Edição que você pode acompanhar também em vídeo. Nos acesse pelas plataformas da Jovem Pan, no YouTube, no Facebook, pelo rádio, ou então baixe o Panflix, que é o aplicativo da Jovem Pan, onde você tem acesso a toda a nossa programação e conteúdos exclusivos. Vamos agora a alguns destaques desta edição do Jornal Jovem Pan. Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, prevê receber quase 25 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 até o mês de janeiro. Presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória que libera 20 bilhões de reais para a compra de imunizantes. E ontem o ministro voltou a falar também da Coronavac, que a tentativa é de diversificar, adquirir várias vacinas, só não há uma definição em relação ao prazo para o início da vacinação efetivamente. O governo não fez esse planejamento de uma forma antecipada, adquirindo as vacinas necessárias, correu atrás com um certo atraso, então fica aquela dúvida. Primeiro falou em fevereiro, mas agora o próprio ministro admite a possibilidade de a vacinação começar em janeiro com a chegada das vacinas, sendo que essa é a previsão também para a Coronavac. O governo de São Paulo autoriza a abertura de escolas públicas e particulares, mesmo com o aumento do número de casos de Covid-19 no estado. O setor da área de educação não pode aguardar mais. Nós tivemos um atraso imenso, estamos naquela fase de tentativa de recuperação, de conclusão do ano letivo, que deve prosseguir, né, dependendo da faixa aí do ensino, mas foi uma perda imensa, não é? E as crianças têm aquela questão, a preocupação com a possibilidade delas levarem o vírus para casa, já que elas são menos expostas à gravidade da doença, elas geralmente são assintomáticas, tem uma campanha de testagem, especialmente aqui na capital, mas é isso, em todos os lugares do mundo estão tentando preservar agora as escolas funcionando, mesmo com o avanço da pandemia. Banco Central projeta a queda de 4,4% do PIB agora em 2020, avanço de 3,8% em 2021. Houve uma melhora em relação à projeção deste ano. O Banco Central está se adequando mais ou menos às projeções do mercado financeiro, que trabalha com um percentual bem próximo, e tem para o ano que vem uma pequena redução. O Banco Central tem demonstrado uma preocupação, inclusive com relação à pandemia, além das questões econômicas, a inflação, que ele acredita que a pressão seja temporária, a própria dificuldade de retomada da atividade, tem preocupações também com a questão fiscal, mas a pandemia tem sido citada pelo Banco Central. É um fator que pode atrapalhar o ritmo de retomada da economia. Temporal destrói cidades de Santa Catarina e deixa ao menos 7 mortos no Vale do Itajaí. E o Ministério Público do Rio Grande do Sul denuncia 6 pessoas pela morte de João Alberto em supermercado em Porto Alegre. Ele morreu espancado. Nós tivemos aqueles vídeos circulando aí imediatamente pelas redes sociais, muitas manifestações contrárias à questão do racismo, que foi colocado mais como racismo estrutural, né, em todo o processo que foi colocado, mas agora tem a denúncia dessas 6 pessoas. Corte Arbitral de Esporte confirma a exclusão da Rússia dos Jogos Olímpicos de Tóquio. 2h12, nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também em vídeo. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Desmistificando o mundo dos negócios. Empreendedorismo 4.0. Um curso de 4 módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia. Com João Kepler, o anjo investidor, e Pedro Ivo Moraes, autor de Empresas Espiritualizadas.
Acesse anilcursos.com.br, niucursos.com.br e dê os primeiros passos para se tornar um empreendedor 4.0. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. Jovem Pan. Nossos repórteres não deixam escapar nada. Pois não. Olha as declarações. Polêmica em Marília foi protocolado, né? Tudo passa pelo microfone da Pan. O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações. A reforma da Previdência vai gerar uma economia... Os principais assuntos. A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência social. A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Temos mais um dia de movimento muito positivo aqui do mercado financeiro, com dólar em queda e bolsa em alta. A bolsa vai consolidando agora uma recuperação real, efetiva neste ano, já recuperou tudo que perdeu na fase pior da pandemia e começa a se aproximar do recorde que foi registrado antes da pandemia. Vai lembrar que a gente começou esse ano com um movimento muito positivo do mercado, com expectativas de crescimento da economia, que seria na faixa de 3,5%. Então o mercado vinha nesse embalo muito favorável. Então agora, talvez a bolsa consiga chegar a esse ponto. Ela sobe agora 0,75%, Ibovespa em 118.700 pontos, tem de passar dos 119.000 mais um pouquinho para poder retornar ao topo do começo deste ano. E nós temos o dólar em queda de 0,85%, a cotação de venda do comercial em R$ 5,06. O mercado aqui no Brasil acompanha o movimento externo, tem uma sinalização favorável em relação a novos estímulos econômicos. Isso alavancou um desempenho positivo da maior parte das bolsas na Europa. Lá na Europa tem uma preocupação com relação ao Brexit e fechamento de atividades, há restrições maiores sendo impostas, inclusive para restringir as aglomerações na época de final de ano, de Natal e Ano Novo, e claro que isso tem repercussão sobre as expectativas em relação ao andamento da economia. Nos Estados Unidos, o índice Nasdaq agora sobe 0,48% e dos Estados Unidos vem aquelas expectativas de mais estímulos econômicos. Isso tem ajudado a alavancar um desempenho melhor do mercado global em geral. Temos muita liquidez no ambiente de juros muito baixos, até negativos, e o Brasil tem atraído recursos, especialmente para as bolsas de valores. Tudo bem que pode ser aquele dinheiro especulativo, mas o Brasil está no radar dos investidores. Jovem Pan News. Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre. 2h16, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também em vídeo no YouTube, no Facebook Jovem Pan News ou no Panflix, o aplicativo da Pan. E vamos agora ao Rio de Janeiro com as informações de Rodrigo Viga. Viga, com você. Muito bem, amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, vamos falar de vários casos, desta vez envolvendo a polícia. Não é a polícia atrás de bandidos e criminosos, são policiais militares acusados de vários delitos por aqui. Por exemplo, na rodovia Presidente Dutra, altura de Pindamonhangaba, foi detido um policial militar aqui do Rio de Janeiro, de 38 anos de idade, que estava com um amigo, com um comparsa, transportando R$521 mil em espécie dentro de uma mala. O amigo dele, inclusive, tinha várias anotações criminais. Os dois foram ouvidos, interrogados, e disseram que aquele dinheiro era de um empresário que tinha pedido para que eles comprassem gado na cidade de Queluz, também em São Paulo. A versão que não foi muito bem digerida e agora está sendo investigada pelas autoridades de São Paulo e também aqui do Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira, voltando a falar aí de policiais militares, 5 foram detidos, acusados de participarem de uma máfia ligada ao tráfico internacional de cigarros. Eles coagiam, pressionavam comerciantes da zona norte do Rio de Janeiro para não venderem marcas convencionais, tradicionais, e venderem esses produtos que viriam do Paraguai. Os policiais militares foram detidos dentro dos batalhões. Entre os batalhões, o batalhão de São Gonçalo, na região metropolitana, um velho conhecido noticiário policial aqui do Rio de Janeiro. Esses PMs também são acusados de terem tentado matar um
inspetor da Polícia Civil em abril deste ano. O carro do inspetor da Polícia Civil foi alvejado por mais de 20 tiros quando ele chegava em casa no mês de abril. Esse inspetor estava justamente investigando o envolvimento dos policiais militares com esse esquema de cigarros falsificados, piratas, contrabandeados e ilegais. E para fechar, um policial da ativa, um ex-bombeiro e um ex-policial foram alvos de mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira. Eles são acusados também de envolvimento na morte do filho do contraventor, Rogério Andrade. Um atentado cinematográfico que aconteceu em 2010. Dizem, à época, que o alvo era Rogério Andrade, mas os criminosos colocaram bombas e explodiram o carro no veículo que estava sendo conduzido pelo filho do contraventor. Lembrando, por falar em contraventor, que há mais de um mês as polícias aqui do Rio de Janeiro investigam o assassinato de um outro criminoso ligado à máfia dos caça-níqueis, Fernando Inácio. Entre os 4 identificados, um policial da ativa de São Paulo e outro do Rio de Janeiro. Mas até agora ninguém foi encontrado, ninguém foi preso. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega. Do Rio de Janeiro nós vamos direto a Brasília com as informações de Antônio Maldonado. Maldonado, agora com você, boa tarde. Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro diz que não vai interferir na eleição para as mesas diretoras da Câmara e do Senado, que acontece aí em fevereiro do ano que vem. Apesar de oficialmente se manter afastado da disputa, o governo federal acompanha de perto as articulações relacionadas ao pleito. A avaliação é que as pautas de interesse aqui do Palácio do Planalto, principalmente aquelas relacionadas aos chamados costumes, podem avançar mais facilmente com governistas no comando ali das duas casas do Congresso. Se dirigindo aos líderes do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, e no Congresso, o senador Eduardo Gomes, e ao líder do MDB na casa, o senador Eduardo Braga, Bolsonaro afirmou na manhã de hoje que todos têm a ganhar com aliados dele presidindo o parlamento. Tenho certeza que esse trio maravilhoso está na minha frente aqui, resolvendo a questão da mesa da Câmara do Senado, que vai ser bem resolvido, tenho certeza disso. Não vou interferir em lugar nenhum, não vou. Eu não interfiro nos meus ministros, quem dirá não outro poder, né? Mas vou torcer. Bom, essa declaração que a gente acabou de ouvir aí sobre a eleição no Congresso aconteceu durante a cerimônia de posse do novo ministro do Turismo, Gilson Machado. No evento realizado aqui no Palácio do Planalto, Bolsonaro pediu aos senadores que trabalhem para derrubar o decreto ambiental que protege a Baía de Angra dos Reis para transformar o local no que ele chama de Cancún brasileira. Segundo o presidente, as regras atuais praticamente inviabilizam o turismo na região. Se nós revogarmos isso, o Flávio tem um projeto nesse sentido, se eu não me engano, lá na Câmara, né? Transformando aquela revoga e transforma essa área de interesse turístico. Nós vamos fazer algo muito, mas muito melhor do que Cancún, a custo zero. Olha, só para a gente esclarecer, esse decreto que o presidente quer derrubar é o que criou a Estação Ecológica de Tamoios. A área é protegida pela Marinha e fica localizada ali entre Paraty e Angra dos Reis. No local, a pesca é proibida e, recentemente, pesquisadores inclusive avistaram um grupo de toninhas, que é a espécie de golfinho mais ameaçada do país. Na avaliação aí de alguns especialistas, esse registro aí de avistamento das toninhas confirma a importância da unidade de conservação para a preservação da vida marinha na região. 2h22. Hoje nós tivemos a divulgação do relatório trimestral de inflação pelo Banco Central, com novas sinalizações do BC em relação às expectativas quanto à inflação, quanto ao crescimento da economia, tudo que pode influenciar a atividade econômica e, consequentemente, a política de juros que é implementada pelo Banco Central. Nós vamos falar sobre isso com o Pedro Paulo Silveira, que é economista-chefe da Nova Futura Investimentos. Pedro Paulo, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Bom, Pedro Paulo, o Banco Central meio que veio alinhado, pelo menos nas projeções, em relação ao que o mercado vem esperando na média, não é? Para o PIB, prevê um tombo de 4,4% neste ano, expansão no ano que vem ficou em 3,8%, cortou um pouquinho, não é? A inflação, claro, que teve que ajustar para cima, porque o relatório é trimestral e a situação mudou bem, prevê o IPCA em 4,3% no final deste ano, mas 3,4% no ano que vem e no próximo, em 2022 também. E ele passou vários recados, aquela preocupação com pandemia, com contas públicas. Eu queria saber, diante disso, se alterou um pouco aquela expectativa que os juros só venham a subir no segundo semestre do ano que vem. Olha, veja, eu acho que, de maneira geral, o relatório, que é o principal documento econômico brasileiro, sem dúvida nenhuma, né? É um relatório muito bem feito, sempre foi muito bem feito, e ele esclarece muitas coisas. Esse relatório em particular trouxe mais algumas inovações, mas são coisas muito técnicas, acho que não vale a pena discutir aqui. Eu acho que afora a atualização de inflação para esse ano e de crescimento para esse ano e para o ano que vem, o importante desse relatório foi mostrar que o Banco Central sinaliza uma taxa Selic lá para o final do ano que vem de 3%, ele está razoavelmente confortável com isso. Ele prevê, vamos dizer assim, uma melhora substancial do desemprego, da subutilização dos fatores. Para 2022, quer dizer, a gente passaria o ano que vem todinho recuperando, né, o mercado de trabalho, recuperando a capacidade instalada, a ocupação da capacidade instalada das empresas, para zerar o que a gente chama de hiato do produto lá para 2022. E confirma aquela percepção que a gente tem através dos comunicados ou discursos dos diretores de que o Banco Central vê a atual inflação como resultado de um choque transitório e que o ano que vem acomoda. E reforça essa tese de que o mais provável para o BC, não quer dizer que vai acontecer isso, mas o mais provável para o BC, pelo menos por enquanto, é que a taxa de juros suba ou no segundo semestre do ano que vem, ou no máximo ali no meio do segundo trimestre, que já seria perto do segundo semestre também. Então, a gente vai passar com certeza os 3 primeiros meses do ano que vem sem a taxa de juros subir, segundo a visão atual do BC, que pode mudar, evidentemente, se tiver alguma coisa diferente. Agora, ele salienta muito essa possibilidade de impacto ainda da pandemia sobre a atividade econômica, né, Paulo? Ele mostra uma preocupação mais efetiva, mas cita, né, inclusive pelo cenário internacional. Roberto Campos Neto já demonstrou preocupação com vacinas também ao longo desta semana. Então, a gente vê que é um fato que pode pesar mesmo, né? Essa própria indicação do Banco Central de que a capacidade da economia ela vai ficar plenamente ocupada em 2022 já é um reflexo disso. É o Banco Central dizendo, olha, a pancada foi tão forte, que a gente vai demorar um tempo até que a economia volte a alguma coisa parecida que era antes da pandemia. Então, isso que a gente chama hiato do produto só vai ficar zerado, só vai ficar perto de zero mesmo, com desemprego mais baixo, com a ocupação das empresas mais efetiva, ali em meados de 2022. Eu acho que é choque disso, o Roberto Campos tem falado sistematicamente disso, os comunicados das reuniões do Copom têm falado sobre essa preocupação com os efeitos da pandemia sobre o nível de atividade. Então, eu acho que o relatório de inflação, nesse aspecto, confirma bastante, detalha bastante essas preocupações que eles têm trazido sistematicamente para o público. Agora, Pedro Paulo, na sua avaliação, como é que entra a questão fiscal nesse contexto todo, né? Porque o Banco Central só faz algumas referências, mas é uma situação que continua muito em aberto. Nós tivemos a aprovação da LDO, que evita uma situação pior no começo do ano que vem, que o governo não poderia nem lidar com o orçamento, mas está tudo em aberto, não é? Eu acho que o Banco Central discretamente fala o seguinte, olha, da nossa parte, o que tinha que ser feito está sendo feito. Agora, existe uma outra parte que é fundamental, e ele fala isso no que diz respeito ao déficit público e às reformas necessárias. Ele diz, existe uma outra parte que não depende da gente, né? Então, se nós tivermos, no ano que vem, um cenário de não solução para o déficit público, ou pelo menos não sinalização de uma solução, nem que seja num prazo de 3 a 5 anos,
ou seja, reformas, ajuste fiscal, algo do gênero, o Banco Central vai ter que subir a taxa de juros. O caminho pelo qual o Banco Central sobe a taxa de juros como consequência de um desajuste fiscal, normalmente ou porque o nível de atividade sobe mais do que deveria, ou porque a taxa de câmbio explode, e isso faz com que as expectativas em relação à inflação futura se deteriorem. Então, se de fato não for feito nada do ponto de vista fiscal, nenhuma sinalização importante, nem algo diferente do que está sendo feito até agora, porque até agora não foi feito absolutamente nada, então, se no primeiro trimestre isso não acontecer, as expectativas em relação à inflação futura podem se deteriorar, e aí é inevitável que o Banco Central tenha que subir a taxa de juros para compensar o efeito de uma política fiscal não eficiente, eu diria uma política fiscal extremamente, vamos chamar assim, expansionista. Porque na verdade vale lembrar que a política de juros é calibrada para manter as expectativas em relação à inflação, para manter a convergência da inflação para a meta, né? Um ponto que foi bastante colocado nesta semana pelo Copom na ata da última reunião, que é Banco Central, né? Foi um outro comunicado. Então ele vai ficar de olho, porque nós tivemos um bom período deste ano, por exemplo, que o dólar ficou muito pesado e tinha muito a ver com aquela fase em que se falava demais de contas públicas, nada acontecia e só aumentavam as incertezas, não é? Esse é o problema. Por mais que o dólar suba, e ele chegou a bater quase 6%, R$6 esse ano, no auge de março, abril, né? Foi por ali. A inflação esperada ficou ancorada. Em nenhum momento o mercado olhou para a inflação de 2021, 22, 23, 24 por diante como superior a 3,5%. Que é ali a meta do Banco Central. Isso deixou o Banco Central extremamente tranquilo em relação à política monetária que estava fazendo. O dólar subia, a inflação atual subia, mas a inflação futura ficava ancorada e o Banco Central se sentia absolutamente tranquilo para manter a taxa de juros Selic em 2%. Num cenário hipotético, vamos chamar de hipotético, tá, Denise? Vamos supor que no primeiro trimestre do ano que vem o governo se distraia, encontre outras prioridades, como, por exemplo, transformar a Baía de Angra dos Reis numa Cancún brasileira, e esqueça de resolver o problema fiscal, por algum motivo, não queira votar nenhuma das propostas de emenda constitucional, nem um projeto de lei de privatização. Se o governo perder tempo com isso, o mercado pode ficar nervoso e pode começar a achar a trajetória da dívida explosiva, não controlada. Se isso acontece, o dólar sobe e, mais do que isso, as expectativas inflacionárias para 2022, 23, 24, 25 e assim por diante começam a subir. Aí a gente vai começar a ver o mercado trabalhar com taxas de inflação superiores a 3%, a 4%, talvez a 5%. E num cenário como esse, o Banco Central não pode, né, manter a sua estratégia de olhar com bastante peso o hiato do produto, ou seja, o desemprego, a economia em frangalhos. Ele tem que começar a olhar as expectativas inflacionárias. Ele sobe a taxa de juros. Se ele sobe a taxa de juros, aí ele está respondendo muito mais à necessidade de ancorar as expectativas inflacionárias. Vamos torcer para isso não acontecer, afinal, né? Vamos imaginar que o Congresso vai trabalhar forte para sinalizar alguma coisa junto com o governo e as expectativas fiquem completamente ancoradas. Perfeito. Ouvimos o Pedro Paulo Silveira, que é economista-chefe da Nova Futura Investimentos. Pedro Paulo, muito obrigada. Uma boa tarde. Eu que agradeço o convite, Denise. Boa tarde a todos. 14h31. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho muito mais informação e acompanhe o Jornal Jovem Pan também em vídeo. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
Está chegando a hora de você fazer um bom negócio. Venha para o Westside Barra Funda. Apartamentos de 2 e 3 dormitórios e terraço com churrasqueira. O lazer é completo. Piscina, salão de festas e muito mais. Onde? Na Barra Funda. Tudo isso a partir de R$499 mil. Use seu FGTS e mude em abril de 2021. Visite o decorado. Rua Anhanguera 436. Acesse iune.com.br ou ligue para 3530-2900. O empreendimento Iune Incorporadora. O novo vive em você. No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito bom humor sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que não há. Como já houve uma convergência ao contrário. De segunda a sexta, na nossa página do Facebook, no AM 620 e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever. A Corte Arbitral de Esporte confirmou hoje uma suspensão de 2 anos da Rússia pelo escândalo de doping, o que faz com que o país fique proibido de usar o nome, a bandeira e o hino nas competições até dezembro de 2022, incluindo os Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem e os Jogos de Inverno que vão acontecer em Pequim, na China, no começo de 2022, além da Copa do Mundo do Catar. A decisão da Corte vem do julgamento do recurso que foi impetrado pela Agência Antidoping Russa, de punição de 4 anos que foi imposta pela Agência Mundial Antidoping. O painel da Corte determinou por unanimidade que a Agência de Antidoping da Rússia não está em conformidade com o Código Mundial e em conexão com a falha que teve e obter a entrega de dados subjacentes para a aferição de toda essa situação. A punição, no entanto, diminuiu de 4 para 2 anos. Como consequência, o painel emitiu uma série de ordens que entram em vigor em 17 de dezembro de 2020, ou seja, a partir de hoje, por um período de 2 anos, o que daria até o dia 16 de dezembro de 2022. Atletas e times russos poderão competir em Jogos Olímpicos e outros eventos, mas não com uniformes e bandeiras. Jovem Pan News. Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre. 2h35, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você acompanha também em vídeo. Agora vamos conferir as novidades de São Paulo em relação ao controle da pandemia, vacinação. Nós estamos em contato com a Nani Cox, que acompanha e traz para a gente todas essas informações. Nani, boa tarde. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, Denise, a gente teve diversos anúncios aqui, principalmente em relação à Coronavac e também à educação. O governador de São Paulo, João Dória, abriu aqui a coletiva desta quinta no Palácio dos Bandeirantes, comentando, ele sempre faz uma mensagem e comentou sobre a visita de Jair Bolsonaro na terça-feira, aliás, em que ele foi à CEAGESP e teceu diversas críticas ao governador, chamou de rato, disse que não haveria privatização e o Dória acabou respondendo aqui, ele disse que não queria discutir o que move um presidente da República a vir para São Paulo inaugurar um relógio, que foi esse motivo da visita do Bolsonaro, foi participar dessa cerimônia de inauguração do relógio do entreposto Terminal São Paulo. Mas acrescentou Dória que o Brasil espera que esse relógio marque os ponteiros da velocidade em que o governo federal vai salvar vidas, se referindo aí ao Plano Nacional de Imunização. Sobre esse plano, Dória reconheceu que foi um avanço ele ter tido essa divulgação ontem, né, que foi feita pelo Ministério da Saúde, mas disse que ainda resta saber quando que será iniciada a vacinação aqui no Brasil. Sobre a vacina, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que terá 9 milhões de doses prontas no dia 15 e no começo de fevereiro terá 22 milhões também prontas e no dia 15, em março vai ter mais 15 milhões de doses da Coronavac prontas, um cronograma que foi passado, foi divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. Ele disse que recebeu uma solicitação do Ministério da Saúde no início da semana e para que apresentasse uma nova proposta, né? Eles já haviam apresentado essa proposta em setembro, mas então atualizou e apresentou novamente
essa proposta de abastecimento das vacinas produzidas aqui no Instituto Butantan. Então, hoje pela manhã, o ministro apresentou esse total de doses e esse escalonamento que o Butantan disse que vai cumprir. Eles esperam ainda, viu, que haja uma formalização. Eles disseram que não teve uma formalização da intenção do Ministério da Saúde de adquirir essas doses que foram anunciadas hoje. Então, eles esperam que haja um documento aí assinado, de fato, formalizando, por medo de que Bolsonaro possa desautorizar novamente o Ministério da Saúde do governo federal. Agora eles mudaram, novamente, fizeram uma mudança aí de estratégia a respeito do registro. Eles tinham dito, né, que adiando a divulgação do resultado para o dia 23 de dezembro, na semana que vem, o resultado da fase 3 dos testes da Coronavac, então eles fariam somente o pedido definitivo para a Anvisa. Agora eles vão fazer esses dois tipos de pedido, tanto o emergencial, na esteira daquela mudança de que a Anvisa terá 10 dias para analisar esses pedidos de uso emergencial de vacinas, como também fazer esse pedido formal, né? Disseram que significa que, se isso acontecer na semana que vem, né, se fizerem esse pedido de uso emergencial no início da semana que vem, como está programado, significa então que na primeira semana de janeiro já pode ter uma manifestação da Anvisa, ou seja, é possível que vai ter então uma autorização para o uso e que vai poder começar a vacinação no dia 25 de janeiro, como é previsto pelo Plano Estadual de Imunização aqui do governo estadual. E olha, essa data do dia 25, o governo não abre mão de começar a vacinação, por mais que tenha um plano nacional de imunização. O governo de João Dória disse que só vai mudar a data do dia 25 de janeiro se o governo federal colocar aí o plano nacional de imunização para começar antes dessa data. Se tiver esse início em fevereiro, como está previsto, então 25 de janeiro será o início da vacinação aqui no estado. De acordo com o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, não é uma afronta iniciar a vacinação no dia 25 de janeiro. Não é essa a intenção. Amanhã, o governo deve receber novas doses da Coronavac. Chegam aqui no hospital, no aeroporto de Guarulhos, 2 milhões de doses da vacina contra a Covid, o maior carregamento de vacina que chega no continente de uma só vez, né? E também deve ter mais novos carregamentos chegando nas próximas semanas, ainda em 2020. E a São Paulo, com o carregamento que chega amanhã, São Paulo vai passar a ter, então, 3.120.000 doses da vacina disponíveis aqui, Denise. O plano do governo, por enquanto, está muito no plano das intenções, não é, Nani? A gente tem visto isso, mas a previsão é de 24,5 milhões de doses das vacinas contra a Covid. No mês de janeiro, eles citaram isso, sendo 9 milhões da Coronavac. Então, a gente precisa ver qual vai ser a estratégia, inclusive, do governo, se permitiria São Paulo, se não vai ter mais embate político, jurídico em relação a essa situação, mas daria tempo do registro da Anvisa. A Anvisa falou que vai trabalhar normalmente no período de Natal e Ano Novo, não vai ficar emendando todo esse período, não. Então, recebendo o registro, teria, pelo menos para aquela aplicação emergencial, né, que já foi colocada. Então, a gente espera que isso aconteça. Agora, o fato é que a pandemia continua avançando, não é, Nani? E desta vez, mesmo com restrições maiores, as escolas vão ser preservadas aqui em São Paulo? É isso, Denise. Eles anunciaram, então, que o início do novo ano letivo, do ano letivo 2021, está mantido para o dia 2 de fevereiro e em janeiro ainda vai ter atividades de reforço. As escolas vão poder fazer essas atividades de reforço. O secretário da Educação, Rocieli Soares, secretário aqui do Estado, ele disse que desde 8 de setembro já abriram mais de 2.800 escolas. Então, mais de 60% do território tem atividades presenciais. Eles ressaltaram que do total de casos reportados, né, em escolas, a maioria foi caso único e que não teve nenhum tipo de transmissão dentro das escolas. Então, eles usam aí muito o exemplo de outros países da Europa que, mesmo com novos lockdowns, mesmo com novas restrições bem severas, mantiveram as escolas abertas após diversas consultas, né, com pediatras, e que, de fato, fechar as escolas tem sido um prejuízo muito grande para as crianças, para o desempenho cognitivo, para o avanço cognitivo das crianças. Então, as escolas vão continuar, não importa a fase, elas vão continuar abertas. Eles têm aí um limite, né, de presença nas salas de aula, dependendo da fase. Como a gente está na fase amarela,
esse limite é de 70% na educação básica, de até 70% na educação básica, e na educação superior de até 35%. Quando o estado de São Paulo passar para a fase verde do plano de reabertura, esse número então passa para a educação básica de 100% e a educação superior de até 70%. Isso tem sido muito falado aqui, que a educação superior tem um perigo maior de voltar justamente porque são pessoas que estão circulando mais. As crianças, elas ficam em casa, então não tem tanto esse risco, né? O governo também trouxe a Luciana Becker, que é coordenadora do programa Ciência na Escola, que ela fez aí junto um estudo com diversos pediatras de dados sobre o coronavírus em crianças. Então, ela disse que crianças que infectam de 2 a 5 vezes menos do que adultos. Então, é um risco cada vez menor conforme a criança é mais jovem. Então, quanto mais jovem, menor o risco de transmissão. Eles ressaltaram que não tem previsão de vacinação de crianças até o momento, justamente porque esse grupo, né, acaba tendo sintomas mais leves, representa só 0,6% da taxa de mortalidade, então são casos assim isolados e raros de desfecho mais prejudicial, como morte. Então, as crianças acabam não sendo colocadas em grupos prioritários, mas, de qualquer forma, elas têm essa característica de não transmitir tanto quanto adultos. E também reforçou que o impacto do isolamento social prolongado no desenvolvimento infantil é muito grande e duradouro. Então, são impactos na saúde mental, obesidade, miopia, transtorno de ansiedade e de sono também. São aí impactos muito grandes na vida de uma criança. Sobre a vacinação em professores, que foi perguntado aqui, o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, disse que, por enquanto, vai manter a fase 1 com profissionais da saúde e idosos, mas que eles estão conversando sobre a fase 2, que provavelmente já vai incluir os professores, o que deve ser divulgado em breve. Denise. Obrigada, Nani Coque. São 2h44 e o ministro da Saúde prevê, como eu já antecipei, 24.700.000 doses da vacina contra a Covid-19 em janeiro, desde que exista aprovação na Anvisa. Em reunião no Senado, Eduardo Pazuello explicou que o número se refere aos imunizantes da Pfizer, Oxford, a AstraZeneca e Coronavac do Butantan. Na avaliação dele, o Brasil está na vanguarda do processo e diz que na Inglaterra e nos Estados Unidos só há o uso emergencial e para poucos. Além das doses em janeiro, o governo estima mais 37 milhões em fevereiro e outras 31 milhões de doses em março. Sobre a polêmica da Coronavac, o ministro da Saúde reitera que um contrato com o Butantan está próximo da assinatura. Eduardo Pazuello evita dar prazos, mas acredita que em janeiro o Brasil terá as primeiras vacinas. Nós estamos falando de 500 mil doses da Pfizer em janeiro, 9 milhões de doses do Butantan em janeiro e 15 milhões de doses da AstraZeneca em janeiro. A data exata é o mês de janeiro. A data exata é o mês de janeiro. Pode ser 18 de janeiro, 20 de janeiro, mas se nós pudermos compreender que o processo ele vai nos dar a data, isso tudo dependendo do registro da Anvisa. Na sessão remota no Senado, nesta quinta-feira, o ministro fez críticas à Pfizer ao dizer que a empresa ficou surpresa com o rigor da Anvisa. No entanto, de acordo com Eduardo Pazuello, o governo está disposto a aceitar exigências do laboratório para ampliar o acesso à vacina. Qualquer pessoa que tenha passado mal com a vacina da Pfizer, a responsabilidade não será da Pfizer, se nós assinarmos o contrato desta forma. Os senhores sabiam disso? Acho que não. A Pfizer também não quer ser julgada nos nossos tribunais. Não aceita ser questionada nos nossos tribunais. Nós temos que assinar uma cláusula